Olá, mais um episódio da Carbon, sempre trazendo para vocês conteúdo para tirar dúvidas, soluções para você, empresário, empreendedor. Estamos aqui com o André Padilha e o Daniel Valdrigues, que é o nosso convidado, uma pessoa excepcional que vai trazer informações maravilhosas nesse episódio e vale a pena assistir. Prazer em recebê-los. Como é que tá? Fala um pouquinho, quem é o Daniel? Beleza, primeiro agradecer aí o contato, o convite de estar aqui nesse podcast, né? Nessa nova ferramenta de comunicação. A gente que tem uma experiência muito vasta na comunicação, no rádio, na TV, e atuando também hoje à frente do cerimonial do governo do estado do Paraná, como mestre de cerimônias. E no caminho da vida encontramos aí grandes parceiros, na condição do Eduardo, e fui convidado para participar aqui. Estou hoje aqui para falar um pouquinho de comunicação, falar um pouquinho de bastidores e ficar à vontade nesse bate-papo nosso aí. Não, maravilha. Daniel, você sabe que a gente você vem nos me ajudando muito também no empresariado e a gente vem fazendo alguns negócios e é muito importante, né? Virou um amigo. E eu agradeço você estar aqui, acho que eu aceitar o convite. Agora, vamos falar um pouquinho, você falou um pouquinho do Daniel. Quanto tempo você está no governo? Ou sim, na parte política? E como é isso? Então, assim, até um caminho, né? A comunicação caminha junto com a minha história na parte política. Eu sempre fui amante desse mundo que a gente está vivendo aqui, da comunicação. O meu falecido pai foi presidente de um clube amador aqui de Curitiba. O futebol amador de Curitiba ele é muito forte dentro e fora das quatro linhas. E eu nunca fui voltado a jogar bola, mas quis ajudar na forma de comunicar e divulgar as ações que o Combate Barreirinha tinha. Então, o meu pai era o presidente e eu fazia toda a parte de assessoramento de imprensa e divulgação. Quando meu pai foi convidado por um ex-vereador de Curitiba a assumir o Departamento Amador de Futebol de Curitiba, na Federação Paranaense de Futebol. Esse vereador saiu uma lei em Curitiba que ele não podia exercer o cargo público e também ter o contato na parte particular com os clubes, e aí indicou meu pai, que terminou o mandato dentro desse clube do Combate Barreirinha, um clube tradicional aqui, e foi para a federação. E ali eu migrei também para atender todos os clubes amadores de Curitiba. Bacana. Então, assim, ali eu fazia essa parte de assessoria aos clubes e também o trabalho junto com este vereador de Curitiba. Aí o meu pai veio a falecer e o vereador me chamou para trabalhar com ele também junto no gabinete da Câmara de Vereadores aqui. Então, eu fazia o trabalho de assessoria parlamentar e, consequentemente, também estudava e consegui me formar na condição de jornalista, com ênfase em rádio e TV, e fui dando sequência ao meu plano de chegar até a rádio profissional, trabalhando com diversos ícones da comunicação aqui do estado do Paraná e no Brasil, mais na área do futebol, no esporte, mas passei também pela área da comunicação política, da comunicação policial, e nesse caminho de amizades, encontros, como a gente se conheceu, eu tive o prazer de alguns eventos apresentar o hoje governador do Paraná, Ratinho Júnior, na qual fui fazer parte da equipe dele lá em 2018, quando ainda era pré-candidato ao governo, atuando na campanha, e com o resultado a favor dele, a gente ganhando a eleição, eu fui chamado para fazer parte do cerimonial do governo. E um excelente resultado agora, né? E agora a gente, né, dentro desses 4 anos do governo, fomos para a reeleição, tivemos aí quase 70% de aprovação, uma eleição no primeiro turno. Eu, sendo mestre de cerimônias durante esses 4 anos do governo, tinha umas férias que deixei para a campanha, então atuei muito junto na campanha também. E agora aguardando aí um novo governo que começa a partir de janeiro, né? A Carbon sempre, esse podcast da Carbon sempre foi assim, todos os capítulos, né? Nós temos um projeto de entregar ao empresariado dúvidas, networking, a gente ensinar eles como fazer isso, como eles crescerem.
E é muito importante, porque eu sempre tive uma relação governamental, sempre tive ligado a governo. E tem um problema que o empresário sempre fala assim, por que eu estou em governo? Política, porque né, tem um lado negativo, e não é negativo. Né? Você cresceu dentro da política e tem muita gente boa fazendo hoje política, e ela é necessária para o empresariado. Né? Ah, não, perfeito. Né? Esse vereador no qual eu citei foi o saudoso Jairo Marcelino, que acabou falecendo durante o período da Covid, na época mais tenebrosa da Covid, na época dos lockdowns. A gente estava até em campanha, eu tenho certeza, ele foi por 9 anos vereador consecutivo em Curitiba, sempre entre os top 3. Então, assim, teve um legado muito grande na capital e acabou pegando o vírus e falecendo, e não teve nem possibilidade de se despedir, como muitas famílias brasileiras. Mas ele falava que a política, a gente tem que estar nessa sala aqui, nós estamos em 6 pessoas. Se um não gostar de política, ele vai ter que obedecer os outros 5 que gostam, porque tudo acontece através da política, né? E esse link com o empresariado, com o empreendedor, ele é muito importante, porque o empreendedor vê na questão, ainda mais no cenário brasileiro, o descrédito com relação à política, com muitos índices de corrupção, e ele precisa dessa política para ele conseguir ampliar os seus negócios, para ele saber aonde ele vai investir o seu dinheiro. Tem estado que dá uma possibilidade melhor para ele de recursos, tem outro estado que não dá isso aí, mas ele tem uma possibilidade maior de crescimento. Então, e até entender onde vai estar sendo feitos os investimentos no estado, porque às vezes você tem uma cidade menor que vai ter um investimento ali, então por que ele não estar ali para agregar? E aí, esse vínculo com a política eu acho muito importante, e aí você coloca bem esse podcast para fazer esse link com o empresariado que tem essa dúvida, porque assim, o governador Ratinho Júnior, ele diz bem assim, ele é empresário, né? Total. Do ramo empresarial, e ele diz assim, o empresário ele não quer, ele quer vir com dinheiro, investir, gerar um emprego, ter lucro e ficar tranquilo. Então ele não quer entrar num estado que tenha o prefeito não fala com o governador não tem acesso com o senador, a briga interna. Então assim, nesses 4 anos do governo do governador Ratinho Júnior, o que a gente pôde ver foi uma pacificação. Os senadores tinham agenda positiva com ele, reunião a cada 15 dias com a bancada federal, que é muito importante. São 30 deputados federais que representam o estado do Paraná, um estado gigantesco, um estado que hoje tem a 4ª maior economia do país, né? Passou o Rio Grande do Sul, o estado do Paraná era o 5º, saiu na semana passada aí o índice que o Paraná já passou o Rio Grande do Sul, está em crescimento, é o primeiro estado em educação agora no IDEB. Então, tudo essa pacificação política traz com que a visão lá fora, o que está acontecendo no Paraná? Né? O Paraná, todo mundo passou pela pandemia, pela crise, pela guerra, mas o Paraná está conseguindo bons números, está com elevação de emprego. Maravilhoso. Então, ainda mais um agronegócio. Isso, um agro pujante, né? Então, assim, aí o empresário, ele precisa ter esse acesso. Ou seja, via um deputado, ou seja, via um amigo, para saber o que está acontecendo. E ali é um lugar bom para me investir. Mas quando a gente fala de acesso é interessante, porque muita gente fala, eu não consigo ter acesso. Só que o acesso é possível a todos. Eu estou 2 anos e meio no Paraná e o governo sempre me abriu as portas, e eu já tive dezenas de vezes ali, a gente faz negócio. Então, assim, por que tirar esse medo do acesso? Porque o acesso está lá, né? É que o brasileiro generaliza um pouco as coisas, né? Isso. Ele coloca uma coisa que, tipo assim, é como você falou, o político corrupto e tal, ele generaliza que todos são. E não são. E não é isso, né? Não é isso que acontece. Não. E, sim, claro que foi como a gente falou, né? A política, ela desgastou, né? Hoje, a gente passou por uma eleição que até agora a gente não tem. A gente sabe que formalmente foi decretado a vitória do candidato A, que venceu o atual presidente, mas a gente está, assim, vendo pessoas ainda em frente a quartéis, pedindo... É toda uma situação que isso desmoraliza o investidor de fora. Com certeza. O cara que está lá, o cara fala, mas eu vou botar o meu dinheiro nesse país, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? E total. Nesse ponto... Eu estou sentindo isso, né? Vocês, com esse link do mercado exterior, vocês sabem disso. Sim. Até porque as notícias fora é até engraçado, né? Porque eu conecto muito com a Europa, claro, com os Estados Unidos, e a gente conversa lá, eles até às vezes ligam, falam, olha, eu acabei de ver no noticiário aqui que Como tá é que tá caos, vai
ter golpe de Estado, vai ter isso. Não tá assim, calma. Mas é isso. Mas aí é o que chega, né? A mídia agora você imagina, aquece muito você isso. imagina um europeu, um asiático, que não tem essa cultura, né? Não tá com investimento e vai trazer para um local onde que ele vê lá fora essa Não informação. Ele tem que Vai. ter uma base sólida aqui que vai mostrar para ele, falar, não é tudo isso, não é o que estão vendendo aí de informação, e temos locais dentro desse cenário, que aí é onde se encontra, e a gente pode falar não só do Paraná, a potência que é Santa Catarina, aqui do lado também, a gente vê um crescimento muito forte. Por quê? Por políticas voltadas assim, a investimentos e fora da briga política, entendeu? Querem brigar politicamente, não é aqui o local, Sim, entendeu? E é exatamente o que você falou, né? A partir do momento que você não quer fazer parte disso ou conhecer isso, como você falou, a gente estamos em 5, 6 pessoas, um não quer, você fica refém. É isso. Você virou escravo do que isso decidiu. aí. Não tem o que fazer, né? E eu acho que aí esses meios de comunicação, como as próprias redes sociais, eu vejo assim, que as mídias sociais, citando assim, Facebook, Instagram, Twitter, elas perderam um pouco de credibilidade nessa última eleição pela questão das fake news, era muita, né? Mas eu vejo assim, com um podcast que a pessoa vê, você conversando, você tendo um convidado, você ouvindo a voz, você começa a criar uma nova plataforma Sim. que vai ser aí no futuro, você pode escrever isso aí, que vai ser o ápice da credibilidade, entendeu? Então, tenho certeza disso, inclusive agora até em Copa, né? Isso. Tá absurdo, né? O que o pessoal tá fazendo. Tem pessoas que estão transmitindo até via YouTube que passaram a Globo. Isso. São uns absurdos. Exato. Mas voltando aqui para o exemplo do governo hoje, quais são os projetos assim mais importantes hoje para o governo? Então, o governo, né, teve essa, né, o primeiro ano quando o Ratinho assumiu, é um ano de transição. Você pega um orçamento aprovado pelo governo anterior, então ele conseguiu fazer algumas reformas, diminuir o número de secretarias, colocar a casa em ordem, e quando a princípio foi governar em 2020, veio a pandemia. Né? A pandemia a nível mundial. Eu acompanhei porque eu cheguei no Paraná também. Então Susto para todo mundo. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, Então você fecha escola, você abre escola, aí você pega um estado totalmente voltado ao agro, com uma grande cadeia produtiva de porco e de frango no oeste, que você tinha que ter um processo para não contaminar aquelas pessoas que lá faziam as aves abater, os porcos abater, para você continuar com a tua exportação e manter a alimentação dentro do teu próprio estado, né? Então, assim, foi bastante crítico. Aí, claro, veio a questão da vacina, que começou a dar um respiro. E dentro disso, o Paraná ainda passou por uma crise hídrica. Foram mais de 800 dias de dia sim, dia não, de água na torneira para Curitiba. Mas acabou isso, né? Porque não para de acabou. chover. Não, agora como chove essa cidade agora? Agora eu falei assim, cadê? Não para agora, chuva, por outro lado, né? Os reservatórios já estão acima dos 100%, né? Mas assim, você veja que isso também é uma questão global, né? Sim. Você vê, há 2 anos atrás nós estávamos em crise hídrica. Cadê essa chuva? Hoje a chuva você quer que pare. Exato. Mas daqui a 2 anos ela pode... Mudou as estações. né? Isso. A gente está em novembro, dezembro, o pessoal curtindo a Copa do Mundo, mas aqui em Curitiba só chove, não tem sol, né? Curitiba, né? No sul, né? É que Curitiba é normal 4 estações por dia. Por ano, né? Uns 25 dias chovendo sem parar todos os dias, né? Aí na educação teve alguns investimentos, houve o convite do secretário Renato Federer, que agora foi convidado a ser o secretário de Educação de São Paulo, aceitou o convite do governador eleito Tarcísio, está indo para lá, mas deixa um legado aqui no Paraná, pegou o Paraná com o 7º lugar no IDEB, está entregando em 1º no ensino médio, criou aqui o programa de refeições de merenda, antes o aluno chegava e comia uma merenda só pelo período de escolar. Hoje ele chega de manhã na escola, ele se alimenta, no intervalo ele se alimenta, e antes de ele ir para casa ele se alimenta de novo. Então o Paraná hoje tem um sistema de merenda em parceria com as cooperativas, que dá a proteína, e também com o pequeno produtor rural, que serve também aos legumes, a verdura. Então, assim, legal. A gente sabe que a realidade não aqui de Curitiba, mas não muito distante, no Vale da Ribeira aqui, tem criança que vai para a escola para se alimentar. E se não tiver lá um alimento de qualidade, ela não vai ter a atenção que ela precisa. Então, hoje, esse programa Mais Merenda dá 3 merendas por dia, né?
E isso está fazendo com que o Estado do Paraná se destaque na educação. Inclusive, eles estão preocupados assim, em alimento saudável, né? Falou que também é uma alimentação saudável. Sim, alimentação saudável. Dentro desse cardápio você tem peixe, você tem os orgânicos, né? Usando a cadeia produtiva do pequeno produtor rural. Um outro destaque também foi a parceria com o governo federal na Itaipu. Itaipu nunca investiu tanto, não era do network da Itaipu fazer investimentos. E o Paraná conseguiu uma brecha de que a Itaipu ela não pode gerir o dinheiro, ela pode dar ao Estado e o Estado faz a gerência. Então aí você pega uma obra como o Trevo Cataratas, que há mais de 40 anos é um encontro de 4 grandes rodovias na região oeste, que você parava lá, ficava 40, 50 minutos para passar um sinaleiro. Hoje o Trevo Cataratas é uma realidade, está pronto, está entregue. Você vem quem vem de Curitiba para Foz passa por cima, quem está de Cascavel circulando na cidade passa por baixo, o cara vai para Maringá e Toledo para o outro lado. Então, assim... Eu estive em Cascavel há 2 semanas. A nova ponte ligando o Brasil ao Paraguai pronta. Já está pronta. Entendeu? Claro, falta as aduaneiras dos 2 lados, falta o acesso, a formalização de um concurso público para a contratação desses funcionários, mas a ponte que era... Está pronta. Eu acompanhei, inclusive, eu falei, mas já devia estar em funcionamento. É aí que a gente vê, né? Eu tive a oportunidade de fazer o evento com o seu mestre de cerimônias no lançamento da Pedra Fundamental em 2019, com a presença do presidente brasileiro, o Bolsonaro, com a presença do presidente paraguaio e do governador Ratinho. E eu estive agora, semana passada, no evento Governo 5.0 em Foz, visitando o local onde eu fiz o lançamento da Pedra Fundamental. E a ponte está pronta. Então, assim, 2019... Mas isso é maravilhoso, né? A obra acontecendo. E vai facilitar muito para todo mundo. Não é aquele elefante branco, você começa a obra, você fica... E não termina, no Brasil, a gente... Então, são investimentos que no Paraná deram certo, né? Maravilha. Daniel, só para entender, a gente tem muito empresário que escuta a gente e às vezes o pessoal tem medo de tomar decisão. Como vocês passaram agora na pandemia, nesse que você mesmo falou lá no começo, a gente não sabia o que estava acontecendo e esse fecha, abre... Como é que é tomar essa decisão sem saber o que realmente vai acontecer ou pode vir a acontecer? Como é que foi isso na prática? Então, isso é até uma excelente pergunta, porque o governador... A gente está numa crise aqui no estado devido a esse deslizamento que aconteceu agora recente. Na Serra de ligação, principal ligação do Paraná com Santa Catarina, na BR-101. É mais ou menos o estilo de trabalho que ele está atuando agora, ele foi na pandemia, claro, numa outra proporção, Sim. Mas ele fez criou um núcleo de trabalho. Então, o que ele trouxe? Ele trouxe o especialista em epidemiologia da Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde, o cara da Defesa Civil, os hospitais regionais, toda a parte técnica de saúde se reunia todos os dias no Palácio. Teve até uma época que você não podia ter tanto contato, que eles locaram um local para passar o dia no Palácio e dali saíam e iam para um hotel para dormir, para não voltar para casa, para não poder contaminar um familiar. E ali tomavam as grandes decisões, né? Você veja, no Paraná, alguns hospitais que estavam em obras para serem entregues agora, 2022, 2023, agilizaram essas obras. Então, Guarapuava, Ivaiporã, Telêmaco Borba, foram hospitais regionais que estavam no cronograma de obras para serem entregues mais para frente, que agilizou e foi entregue dentro do período da pandemia, pelo menos para atender a necessidade, né? Algumas outras, agilizar os processos, entendeu? Sim. Então, acho que isso foi muito assim, dos técnicos de cada área passarem essa informação. Então, a gente não teve no Paraná hospital de campanha, esses hospitais que abriram permanecem hoje com UTIs, atendimento, Cascavel, Foz, própria Guarapuava, os grandes polos, a região sudoeste. Os leitos que foram criados continuam para a população. Foi um legado positivo, né? E diferente de um hospital de lona que passou aquilo ali, desmontou, né? Mas São Paulo teve muito esse de lona. Bastante. Mas você sabe que ele falou uma coisa muito interessante, Daniel, porque quando a gente fala o que a Carbon vem trazendo, né? Você trouxe uma resposta que é para o ouvinte. Gestão. Procurou cada profissional qualificado de cada área
e houve muita comunicação com das cidades vizinhas. Quer dizer, você consegue gerir. E aí também obteve até um resultado bem importante nas urnas, né? Mas o quê? Com gestão. Então, assim, essa o empresariado, gestão... se ele está com um problema, procura pessoas qualificadas, procura empresas qualificadas para aquilo, para você chegar no resultado. Não, e é perfeito. Senão você não vai alcançar o resultado. Perfeito. Você tem que hoje, eu acho, cada um no seu quadrado. Se você é o comunicador, se você é o técnico, os nossos companheiros aqui da áudio, da criação, cada um faz o seu. Isso aí. Né? E você tendo essa gestão, você tendo esse comprometimento, claro que todo mundo quer hoje, primeiro, saber se tem pessoas soterradas lá na serra, você chegar o quanto antes, tentar dar um salvamento, mas como é que você vai fazer isso num período noturno, com a chuva acontecendo, com o perigo das pessoas que forem lá resgatar serem, entendeu? Então você tem que ter você com cautela. Tem o corpo de bombeiro lá, que são famílias, que são pessoas que você tem que prever pela vida deles também. O cara está preparado para isso, mas assim, você tem que ter com cautela, lógico, né? Então assim, o grupo de gestão, esse grupo formador, que é a ideia de eu acho, para você ter um grande resultado, você tem que pegar os melhores, coloca numa sala, coloca né, e com todas as atualizações que a gente tem hoje de informática e de aplicativos e fazer isso render. Então, são cabeças pensantes usando a tecnologia e esse podcast chegando aí a esses empresários. Eu acho que a gente tem muito a crescer e, mais uma vez, agradeço ao convite por estar com vocês aqui. Né? A gente que agradece. A gente sabe que a internet ajuda bastante. Hoje a comunicação é muito fácil. Muito rápido, né? Muito rápido. Mas também tem um lado muito negativo, que são essas fake news que criam e se viraliza mais rápido do que uma notícia boa. Como que lidar isso dentro do governo? Então, a gente teve, voltando então a essa questão da eleição, a Controladoria Geral do Estado, né, soltou uma cartilha, até é lei, o funcionário que está... tanto o funcionário de carreira, como o cargo em comissão, como o funcionário terceirizado do governo, em algumas áreas tem, ele não pode, dentro do teu horário de serviço, você postar nada positivo ao seu candidato. Porque na condição de governador, o Ratinho não precisou se ausentar do cargo. Então ele é governador e era candidato à reeleição. Então, claro que a equipe de campanha, uma equipe diferenciada, atendendo em locais locados devido à legislação eleitoral, comitê e produtora de criação de imagem, porque dentro disso você tem que... O partido ele é obrigado a criar o material que a gente vê na televisão, o horário gratuito, ele é o partido que cria. Então você tem que ter uma equipe de produção, de marketing, muito... Quinta-feira, era o último dia do programa eleitoral. O governo do Paraná, o candidato, o Ratinho, teve um programa a mais na sexta. Entendi. Enquanto o adversário não teve, teve beneficiado... Como se fosse um direito de resposta. Isso, provando que aquelas fake news que foram criadas chegaram à conclusão que veio que não eram reais, que eram do adversário, e aí deram mais um dia de horário eleitoral. Então foi tipo uma punição para outra candidatura, para outra coligação e um benefício para essa. Mas assim, o núcleo digital hoje de campanha, falo para vocês aqui, os empresários que estão nos escutando e gostam desse meio político, sim, comunicação, podcast, rede social, criação de conteúdo para rádio e TV e jurídico é o que vai dar o norte nas próximas campanhas eleitorais. Você pode ter bandeira na rua, adesivo, isso hoje já é segundo plano. Tinha época que campanha, quanto mais gente você botava de bandeira na rua, o candidato hoje é a rede social. Eu acho que até para custo, né? É totalmente diferente, né? E aí o Estado federal você não vai ter mais isso. Até porque tem um alto custo. Sim. E não só também de pessoas, né? Dos colaboradores, mas também de sujar, né? Material. Que não é bacana. Mas voltando assim a governo, com a sua experiência de governo todo esse período, quais dicas você daria para empresas que querem fazer negócio com o governo ou participar de licitações? Como eles começam isso? Então, eu falo a esses empresários, sim, nessa pacificação política, né? A gente vê aí o governador reeleito com 70% de aprovação. Claro, tem toda uma mudança agora no Senado Federal, né? No cenário federal, pela mudança de quem ganhou a eleição. Sim. Mas vejo assim que também, com muita tranquilidade, eu acho assim que tanto para governar lá
na ponta, em Brasília, vai precisar dos estados e os estados vão precisar do governo federal. Então vai haver um entendimento de partes. Né? Isso não, né? O grande congresso hoje ele também não é do candidato que ganhou, então vai precisar compor e buscar assim, ver onde está dando o resultado. Né? Você vê assim, grandes empresas vindo ao Paraná, vindo ao Brasil. Hoje, o Paraná já não consegue fazer a própria produção hoje para a ração dessa cadeia, já não sai mais do Paraná. O Paraná tem que comprar do Mato Grosso para alimentar esses porcos e sua demanda de ração. Perfeito. Entendeu? Mas aí qual que é o produto agregado agora? Não é só abater e importar. Não, já abater com produto agregado. Então você transforma o frango hoje em nuggets, você pega o porco, transforma no bacon, na calabresa, e assim você vai gerando produto agregado, entendeu? E não só isso, também como gerando emprego, Sim, né? Porque você está vendendo os processos aqui. E a receita e o lucro deve ser totalmente diferente, né? Você cria outro A cadeia produtiva cenário, é muito maior. Né? Outro cenário. Outro cenário. Então, assim, e aí, como você falou, participar de licitações. Você tem que buscar as cidades que têm esses investimentos. A gente pode citar aqui Toledo, Cascavel, Assis agora inaugura na semana que vem o abatedouro não sei se a gente pode falar aqui o nome da empresa. Pode. A Frimeza, né? É uma cooperativa, 4.500 empregos direto dentro da fábrica da Frimeza. Quando tiver na terceira etapa de produção, vai chegar a 5.500 empregos. Isso na cidade de Toledo. Na cidade de Assis Chateaubriand. Entendeu? Então, assim, todo o entorno da região, eles estão dando curso técnico para os produtores para ter o porco com a melhor qualidade, ajudando financeiramente para quem faz parte dessa cooperativa ampliar o seu espaço, porque se você vai ter 4.500, vai abater parece que 55 mil cabeças de porco por dia, você tem que ter essa demanda. Da onde vai sair essa tua matéria-prima? Fora os indiretos. Fora, né? entendeu? Então, aí assim, você aumenta a cadeia de uma forma. Então, assim, é incrível a pujança que o agro tem aqui no estado do Paraná, na região oeste, principalmente, e agora está ampliando. A gente já chega aqui em Laranjeira do Sul, que é uma região que a densidade geográfica para plantação, soja, trigo, ela não é boa, é rochosa, mas para criar o porco, a ave, é um clima bom. Então, já é peixe. Hoje o Paraná é o maior produtor de tilápia, né? E a tilápia é um produto que é muito consumido no mundo inteiro. Entendeu? O Paraná ficou livre da febre aftosa com vacinação. Então abriu um campo muito grande de compra dessa carne, né, no mercado exterior. Então, assim, a tendência é mantendo toda essa paz política de o Estado agora, queremos nós, sem pandemia, sem crise hídrica, né? Que possa galgar passos longos. Vamos falar para os ouvintes, então, a melhor forma é acompanhar o próprio site da Prefeitura ou do Governo do Estado para ver qual vai ser os investimentos ou os anúncios e ali ele participar de licitações, etc. Isso, vir participar. Isso, dentro do Estado do Paraná tem a Investe Paraná, que é um braço dentro da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável que faz essa junção do empresariado que quer investir e ele abre para você um catálogo de possibilidades. Então, a Investe Paraná, ela foi criada também agora no governo Ratinho com esse intuito de angariar e mostrar o que o Paraná tem de benefício para o empresário que possa querer vir investir. E ali dentro você vai encontrar diversas vantagens, descontos, facilidades de investimento, para que você possa fazer um grande investimento. É uma conexão governo-empresariado. Isso. Tá. É isso. Conheço a Investe. O que você poderia, não sei nem se você pode isso, né? Algum empresário que está escutando nós aqui e quer investir no Paraná, qual um setor que depende, que necessita de uma demanda para vir um investimento aqui no Paraná hoje? Eu vejo assim, a gente está muito próximo aqui a Ponta Grossa, que é um dos maiores celeiros industriais, né? Próximo, duplicada a conexão Curitiba-Ponta Grossa, Curitiba-Porto Paranaguá, para você fazer um investimento no setor automotivo, no setor... as fábricas de automóvel muito buscando essa retomada. Vejo que o setor da construção civil também está
Está tendo uma grande procura dentro do estado do Paraná. E acredito assim que o litoral do nosso estado vai ser vai dar uma grande guinada. O que aconteceu aí com o Balneário Camboriú, com Itapema, há 20, 30 anos, que hoje são, né, considerados Dubais brasileiras, né? Eu acho que tem muita possibilidade de vir a acontecer no estado do Paraná. Que maravilha. Por quê? Pela grande obra da engorda da praia que está fazendo, né? Você tinha um litoral, o litoral do Paraná é muito pequeno, 62 quilômetros de Guaraqueçaba a Guaratuba. Mas a faixa litorânea ali, Caiobá, Matias, muito degradada devido a diversas ressacas. Hoje o governador já entregou a obra de engorda da praia. Claro que ainda falta alguns espigões que vão ser feitos para contenção de enchente, mas a grande obra, como foi feita em Balneário, você amplia a faixa de areia, já foi finalizada. E isso você vai atrair o mercado imobiliário. Com certeza. A gente sabe que o maior consumidor de Balneário Camboriú é o povo de Curitiba. Então você tem uma capital aqui, você tem Ponta Grossa pertinho, você tem o cara do Oeste sai lá de Cascavel, produtor desses de frango, que está bem financeiramente, de soja, o cara atravessa o estado, chega aqui para ir para Santa Catarina. Se ele tiver um atrativo bom aqui no estado do Paraná, ele vai ficar no Paraná. Eu acho sim, que o litoral tem sim a tendência de ser a menina dos olhos aqui, 10, 15 anos de investimento aí. E você que está nos ouvindo e tem aí no litoral, hoje o litoral do Paraná você está desbravando. Então você não tem uma grande rede hoteleira, você não tem uma grande rede de gastronomia. Então, assim, tudo que vier para somar, só o cara tem que acreditar, né? Sim. Vai ter que vir, vai ter que... Porque todo investimento a gente projeta sempre para 5, 10 anos para uma maturação, né? Isso o próprio atrativo turístico, né? Eu acho que a empresa o grande investidor turístico, você vê, Foz do Iguaçu hoje, né? Voltando a falar em Foz, que é o outro lado, com a ampliação da pista do aeroporto, ela vai conseguir fazer conexões direto dos Estados Unidos, da Europa, com Foz. Hoje para a gente sair aqui de Curitiba, é mais fácil a gente ficar 10 horas de carro do que a gente pegar um voo. Tem um voo por dia direto a Foz. Um valor, tarifa... Mas eu já fui 3 vezes para Foz, eu acabei indo de carro à escolha, porque eu tenho que ir para São Paulo, Foz. Isso. É absurdo, né? É isso que eu estou falando. Aqui do lado. E aí você vai nas cataratas com toda essa chuva, essa água daqui vai desaguar lá. Então, assim, vai ampliar a vazão da água. A tendência é que daqui uns dias Itaipu abra o vertedor dele lá, porque ela está também já no limite da barragem. E o que isso aí atrai o turista. Então, você vai nas cataratas, você encontra hoje 60% do turista é americano, é europeu, e o cara, você imagina, o cara vem de lá, desce em São Paulo, aí o cara tem que fazer conexão, Curitiba, Porto Alegre, o cara viaja para chegar em Foz. Não, da última vez que eu fui para Foz, eu pensei em voo. Só que o voo ia para São Paulo, eu ficava 6 horas de espera em São Paulo. Fui de carro. É isso que estou falando. Mas é interessante, porque nos Estados Unidos, quando eu estou com os empresários em reunião, o pessoal, Brasil, ali, Igaçu. Não, e vai ser assim, se você tendo essa conexão direta, não demora muito para ser o principal ponto turístico do Brasil. Porque o cara vai ao Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro o que é? O cara já foi, é praia, tem o perigo, tem as comunidades e tal. Sim. Mas hoje o cara vai a Foz, o cara tem do lado a Argentina, o cara tem um atrativo turístico lá gigantesco, que só cresce, né? Tem um cassino do lado, que é a Argentina, que também vejo eu que poderia ser uma criação de um emprego dentro do país, a liberação de jogos. Sim. O cara sai daqui, você sai com o teu dinheiro aqui, o teu real, e tu vai atravessa deixar lá. Para poder deixar lá. Então, nós temos, né, dá para nós... Então, tudo isso eu acho que pode fazer com que, se você pega, estamos falando de Foz lá do outro lado, e estamos falando do litoral aqui. Então, esse meio, o Paraná, tem muito para dar certo. Maravilha, isso é bom demais. Vamos lá, Du. Vamos lá, para fechar, que dica final você daria para o empresário que busca vir para o Paraná? Qual uma dica, assim? Vou dizer para o nosso empresariado... Você falou do Paraná Invest? Da Invest Paraná, do litoral, das cooperativas que, dentre das 10 maiores, 7 estão no Paraná. Assim, que é uma terra de gente que trabalha, né? O paranaense é um cara acostumado a acordar cedo, trabalhar,
não relutar, né? Não é um cara preguiçoso. Tem belíssimas cidades, são cidades pujantes, né? A gente vê, tirando a nossa capital, Curitiba, que destaque mundial, mas Foz do Iguaçu e outras cidades. E aqui essa paz política. Eu acho que essa conjuntura de você ter um governador jovem, né, com uma possibilidade de uma carreira promissora para frente, com os poderes se falando. O Ministério Público não prejudica, a Assembleia Legislativa fala a linguagem do governo, o Senado ajuda, os deputados federais têm uma bancada que também trazem recurso, os prefeitos unidos em suas associações. Eu acho que o Paraná hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores estados para você vir, fazer o seu investimento, e não só investimento, mas vir trazer a sua família para morar aqui. Os índices de melhores cidades. Maringá é considerada a melhor cidade para morar. Pato Branco tem o melhor índice de investimento em inovação e tecnologia. E cidade a gente está falando assim que não, né? Então, eu acho assim... Você sabe o que eu acho interessante? Porque quando eu vim para o Paraná, uma coisa que eu não via na rua era viaturas policiais, né? Porque em São Paulo você tem uma em cada esquina. E eu falava assim, pô, eu me sinto muito mais seguro. Lá eu andava de carro blindado, aqui eu não ando. Então, assim, são mercados diferentes, né? Mas uma coisa interessante é entender, e até para o ouvinte, que é um estado que está de portas abertas e quer que o empresário cresça. E isso tira, né, aquele problema de a pessoa falar não posso me conectar à política, governo, o político é corrupto, o político é... Não é, e não são todos. Eu acho que assim, tem muita gente boa governando. Né? Perfeito, essa tua leitura é perfeita. Você vê que se não fosse assim, a gente não via grandes empreendimentos que estão buscando acontecer. Né? Eu posso citar aqui o próprio Hard Rock hoje, está construindo um hotel na Ilha do Sol, entre Sertanejo e 1º de Maio, numa represa que fica com a divisa de São Paulo, mas no estado do Paraná, e praticamente com 100% desse novo sistema de propriedade vinculada, que é vendido. E assim, então assim... como faz as grandes redes, né? Isso, Ibis e tudo mais. Isso. Constrói, você vai lá, você quer investir no teu quarto, teu quarto é locado, você tem a tua receita. É isso aí, isso aí. Então, assim, e a tendência é mais e mais. Você vai, né, nessa Londrina, né, a segunda maior cidade do estado, tem muito parecido com São Paulo, porque é próximo a São Paulo. Até o londrinense que nos escuta, o empresariado de Londrina, acho que Londrina tinha que ser uma capital do norte, né? Mas Londrina ainda é Paraná, né? Mas Londrina, Maringá, e do lado ali, né, os bolsões, as cidades do lado. Você mora, mas eu moro em Biporã. Tem uma represa linda, bonita, você tem um final de semana agradável. Você está a 15 minutos de Londrina. Você está aqui em Piraquara, na Serra do Mar, onde tem a descida da Serra Centenária, 15 minutos de Curitiba. Então, é tudo muito próximo. Tudo muito próximo, né? Então, eu acho assim, venha para o Paraná, de portas abertas, tem aí todos esses caminhos para você fazer investimento e com esse nosso podcast aí, eu tenho certeza que o empresariado vai nos buscar essa informação. Obrigado por mais essa vinda de você, aceitar o convite. Esse podcast foi maravilhoso. Eu acredito que trouxe muito conteúdo para o ouvinte, né? Então, eu queria agradecer você, agradecer, André, mais uma vez aqui a gente... Obrigado, né? Nesse podcast. Voltar aí a esse âmbito aqui de estúdio, de rádio, TV, isso é nostálgico. Obrigado a você pelo convite, o André, toda a equipe de produção, e deixamos à disposição aí os canais de comunicação de vocês para que a gente possa também estar repercutindo isso aí junto nas nossas redes sociais. Maravilha, eu agradeço, com certeza. E o ouvinte, se isso colaborou com vocês, curta, se inscreva no canal, porque Carbon, nós somos abençoados para abençoar. Amém. E queremos fazer você crescer.